continuando de onde paramos anteriormente. Tudo isso acontece enquanto a garota pensa consigo mesma que o objetivo mais importante ainda não se moveu e, portanto, se fecharem a rede agora, ficarão aquém. Mesmo que o protagonista tenha alguma habilidade, não poderá vencer tanta gente sozinho. No entanto, enquanto a garota pensa nisso, o protagonista pergunta ao homem loiro se ele está dizendo que quem tem dinheiro pode brincar. Se for assim, o protagonista diz a ele que aceita. Ele entrará no jogo e, portanto, agora mesmo, o protagonista vai chamar o capitão do barco, deixando todos atônitos. No entanto, algo inesperado acontece. Quando o protagonista liga para a atendente automática, ela diz a ele que o número que ele está chamando não está disponível, o que faz com que todos no local riam do protagonista. Enquanto eles riem dele, o protagonista pensa para si mesmo que o dono do barco deve estar negociando com clientes e por isso pode não ter tempo para atender o telefone. Ele provavelmente desligou o telefone por esse motivo. A garota que estava sentada com o homem loiro também zomba do protagonista, perguntando por que ele não compra o barco para que todos possam se ajoelhar diante dele. Enquanto isso, o homem loiro diz ao protagonista que se ele comprar o barco, poderá ficar com a garçonete, e o avô dele dará um cavalo a ele naquela mesma noite, claro, se ele conseguir fazer isso. No entanto, conhecendo o protagonista como conhecemos, ele diz ao homem loiro que está reconsiderando a ideia. Por isso, ele diz à garçonete para chamar o capitão imediatamente. O homem loiro apoia a ideia do protagonista e diz à garçonete para seguir em frente, pois mesmo que o dono não esteja presente, o capitão também pode lidar com a compra e venda. O protagonista se lembra bem do nome da pessoa, que é Xiao Zhan. O homem loiro apoia o protagonista apenas para prejudicá-lo, pois ele pensa que o protagonista é um pobre coitado. Após vários minutos, o capitão finalmente chega. O homem loiro, cujo nome é Qin, diz ao capitão imediatamente que o protagonista quer comprar o barco, e isso é um grande negócio. Ele pergunta por que o capitão não se apressa para recebê-lo, o que faz com que o capitão pergunte se ele está brincando. Ele diz que o barco é tão valioso que mesmo ele acha que é muito caro. Olhando para o protagonista, ele diz que o protagonista não pode pagar por isso. Literalmente, eles estavam subestimando-o. No entanto, o protagonista pega seu cartão dourado e diz a ele para parar de brincar e apenas dizer o preço. As pessoas ao redor ficam impressionadas ao ver o cartão, dizendo que é como um cartão preto do Banco Dragão, mas um pouco diferente e mais avançado. No entanto, a garota ao lado do homem loiro diz que está tudo bem e que o cartão é falso. Ela pensava que era falso, mas não só ela, a senhorita Shen também pensava que o cartão era falso, já que disse a ele que pare com isso, o que a faz pensar que não pode deixar o protagonista ofender tantas pessoas por ela. Se ela falhar nessa missão, terá que desistir dela. No entanto, o protagonista diz a ela para não se preocupar, o que a faz corar. Com isso, a favorabilidade dela aumenta em 5%. O capitão, enquanto mostrava algo ao protagonista, diz a ele que, como está determinado a comprar o barco. Então, ele dirá o preço, cujo preço original desse barco é de 700 milhões e além disso é necessário pagar uma taxa de processamento urgente adicional de 100 milhões, totalizando 800 milhões, e além disso, os trâmites estão todos lá, só precisa assinar e enviar o dinheiro. As pessoas, ao ouvirem tudo isso, imediatamente subestimam o protagonista, acreditando que ele não pode fazer isso, e além disso, dizem que se a tarjeta realmente puder gerar 800 milhões, uma delas voltará à marina nadando, enquanto outra ria do protagonista, dizendo ao Sr. King que acredita que ele deveria parar de perder tempo com o protagonista, e em relação àquela garota, ou seja, a senhorita Shen, pode fazer o que quiser com ela. No entanto, enquanto as pessoas diziam isso, o capitão diz ao protagonista, bem, pergunta se ele quer passar o cartão e assinar, e se realmente não pode pagar, então terá que descer do barco. No entanto, o protagonista, ao ouvir tudo isso, diz a si mesmo como que assinando, dizendo que, é claro, não fará isso. Então as pessoas imediatamente dizem que acabou a farsa do protagonista, ou seja,
Literalmente nos ouvidos das pessoas, o protagonista disse que não quer assinar, ou seja, acabou a farsa para ele mesmo, mas o protagonista acaba por calá-los quando pega a garçonete, ou melhor, a senhorita Shen, e diz que ela é quem tem que assinar, o que surpreende a todos. No entanto, isso não é tudo, pois o protagonista continua dizendo que ele passa o cartão e ela assina, já que o barco será dado a ela. E se aproximando bastante da garota, pergunta como ela se chama, a qual a garota responde que é Shen. Então o protagonista, sabendo seu nome, diz a ela que este é seu primeiro presente para ela, e assim o protagonista acaba dando a tacada e ao fazê-lo diz que a transação foi bem sucedida, e, portanto, veja só, o protagonista gastou 800 milhões, o que deixa todos de boca aberta, pois eles se perguntam se o protagonista realmente comprou, mas o mais surpreendente para todas essas pessoas é que o protagonista não deu um pagamento inicial, mas deu o valor total diretamente, e claro, também outro. Se perguntava quem diabos é o protagonista, já que esses recursos econômicos não devem ser de uma pessoa comum, e na realidade, o protagonista é um convidado especial do organizador da festa, mas claro, como o protagonista acabou de comprar todo o barco e ainda o presenteou a garota, todas as pessoas que estavam no local acabam se inclinando para o protagonista, dando-lhe as boas-vindas. Assim também, o capitão diz ao protagonista que agora eles são os novos proprietários desse barco e, portanto, os 100 membros da tripulação do barco o atenderão de todo o coração. No entanto, aparentemente isso não foi suficiente para o protagonista, já que se aproximando do Sr. King, diz em sua cara que comprou o barco e agora a garçonete é dele, o que o Sr. King acaba confirmando, mas as garotas que estavam ao lado do protagonista dizem a ele que não. Apenas ela pertence a ele, mas elas também pertencem a ele. A outra pergunta ao protagonista qual é seu sobrenome, já que ele é muito jovem, muito bonito e também muito rico, e, portanto, diz ao protagonista que eles deveriam se conhecer. O gordinho que anteriormente havia ridicularizado o protagonista se aproxima e diz que é ridículo alguém com o sobrenome Kim se atrever a ofendê-lo, pois sempre odiou esse Kim. Mas alguém que também estava impressionada com tudo que o protagonista fez literalmente está se perguntando quem diabos é o protagonista. Passando pelo Sr. Kim, podemos observar como alguém acaba se aproximando dele e diz ao Sr. Kim que está errado, já que o protagonista é algo mais. O que o Sr. Kim percebe imediatamente, inclinando sua cabeça, dizendo a ele que é ele quem está fora do lugar. Mas o protagonista o atingiu no rosto, e além disso, também o atingiu no rosto, dizendo que se o chefe está disposto a tirar isso por King, o negócio de VDN dará tudo a ele. Literalmente, esse cara espera que o cara que apareceu cuide do protagonista, o que ele aparentemente vai fazer, já que o Sr. Kim diz a ele que ele é tão sincero e, portanto, ele acaba aceitando, dizendo-lhe que deixe com ele. Chamando o protagonista de uma ovelha gorda e velha, ele diz que vai até ele para que tenham que mordê-lo na artéria principal. E assim, sem perder tempo, ele se aproxima do protagonista e enquanto se aproxima, ele diz ao protagonista que é muito corajoso, palavras que deixam o protagonista um pouco desconcertado, mas isso é normal, já que o protagonista nem o conhece. Portanto, com base nisso, ele se apresenta ao protagonista como Ambial, mas as pessoas que o conhecem o chamam de Chefe An, perguntando ao protagonista como ele se chama, palavras às quais o protagonista responde dizendo a ele que seu nome é Lin. No entanto, enquanto o protagonista estava se apresentando, a senhorita Shen estava surpresa, pois ela sabe muito bem que Ambial é o líder da gangue do Tigre. E claro, a garota nos conta um pouco mais sobre Ambial, dizendo que Ambial se especializa no contrabando de Birmânia e Laos e na gestão de 2 cassinos clandestinos, e além disso, nos últimos meses, seu departamento tirou várias de suas guaridas sucessivamente. Confessando assim, a senhorita Shen diz que o objetivo da operação naquela noite é Ambial. No entanto, voltando ao mesmo, Ambial argumenta com o protagonista que o ambiente está tão bom naquela noite, perguntando a ele se ele quer jogar 2 jogos, uma proposta que o protagonista acaba rejeitando, dizendo a ele que na verdade não é legal apostar, então vai passar disso, palavras que acabam decepcionando um pouco o Ambial.
E ao fazer isso, ele pergunta ao protagonista se o homem que gasta centenas de milhões de dólares nunca fedeu, perguntando ao protagonista se os 800 milhões de dólares já tiraram toda a sua liquidez, ou seja, esse cara está perguntando ao protagonista se os 800 milhões de dólares eram tudo que ele tinha. A garota que estava atrás do Sr. Lan comenta para o mesmo que ele é muito mesquinho, já que mesmo que o protagonista esteja arruinado, ele ainda é o dono do barco, perguntando a ele como ele pode dizer tudo isso. O protagonista, entre essas palavras, o Sr. Lan comenta com o mesmo que o dinheiro está lá, claro, isso é o que é. No entanto, antes do protagonista terminar, o Sr. Lan o interrompe para perguntar ao prota que tipo de dinheiro é esse, se ele não tem coragem. Palavras que fazem o protagonista olhá-lo cuidadosamente. No entanto, o Sr. Kim se aproxima do Sr. Lan para dizer a ele que deve esquecer esse assunto, já que algumas pessoas têm muito dinheiro, mas não podem se dar ao luxo de perder, e mesmo se perderem 200, não poderão dormir. Portanto, o Sr. King diz a ele que jogará com ele, mas todos sabemos que tudo isso é apenas uma provocação para que o protagonista caia. E claro, se percebermos isso, a senhorita Shen também percebe, pois ela diz ao protagonista para não cair em suas provocações, pois ouviu dizer que o Sr. Lan vai trapacear nas mesas, e mesmo que o protagonista tenha 1 trilhão ou 2 trilhões, não é suficiente para perder, o que deixa o protagonista um pouco pensativo, perguntando a ela como perder 2 trilhões. No entanto, neste momento, uma ideia se acende para o prota, já que não é uma má ideia perder tanto dinheiro, e já dito isso, o protagonista imediatamente para o Sr. An para dizer a ele que de repente pensou que seria interessante jogar, palavras que obviamente deixam esses muito felizes, pois pensam que o protagonista caiu na armadilha. Mas nós sabemos muito bem que é o contrário, e, portanto, o protagonista diz à senhorita Shen que ultimamente não tem muita sorte nem mesmo pode roubar carta. Por essa razão, o protagonista pede a ela para jogar por ele, já que se perder, ele dará dinheiro a ela, e se ganhar, é tudo dela. A única condição que o protagonista impõe a ela é que não recuse essa proposta, palavras que deixa a garota desconcertada, pois não sabe o que o protagonista planeja com tudo isso. No entanto, o protagonista pensa felizmente consigo mesmo que se der o dinheiro à senhorita Shen, ela apostará e perderá 2 bilhões, devolvendo 200 milhões em dinheiro, pensando que é muito mais lucrativo do que dar presentes às apresentadoras. No entanto, enquanto o protagonista pensava nisso, a senhorita Shen, sacudindo, pergunta se ele está louco, pois, como ela disse antes, se ele apostar contra ele, perderá grandes quantias. O protagonista não ouve, pois continuava pensando que seria melhor perder todo o seu dinheiro e ficar de costas gastando tudo. E, caso vocês não saibam, a razão para isso é simples: o sistema que o protagonista adquiriu permite que ele gaste dinheiro, mas apenas com garotas. Literalmente, o protagonista pode gastar a quantia que quiser, mas apenas para uma garota. Bem, apenas se for uma garota. É importante ressaltar que 80% do que o protagonista gasta na garota será transferido para sua conta. Dito isso, o protagonista imediatamente se senta para jogar. No entanto, quando o protagonista se senta, o Sr. Lan explica a ele que o baccarat é muito complicado, considerando que Lin não pode ser capaz de lê-lo, é muito menos participativo. Portanto, o Sr. An sugere que o protagonista jogue o blackjack mais simples, perguntando se ele concorda. O protagonista confirma, dizendo que não tem problema com isso. No entanto, enquanto diziam isso, a senhorita Shen pensava consigo mesma que, como garçonete a quem um rico acabou de presentear um barco, definitivamente não pode recusar o pedido de um rico para não expor sua identidade, e só pode jogar para o protagonista. Enquanto a garota pensava nisso, as pessoas atrás deles diziam que o protagonista estava em uma situação terrível, perguntando como as habilidades desse garçom podem ser tão boas quanto as do chefe An. Claro, se isso fosse verdade, seria completamente louco, já que como um simples garçom poderia ter as mesmas habilidades de um jogador veterano. Dito isso, o jogo começa, e imediatamente quando o jogo começa, a garota lança as cartas sobre a mesa. Percebemos que o protagonista venceu,
O que faz o chefe Ian dizer ao protagonista que ele tem muita sorte, perguntando se ele quer aumentar a aposta. O protagonista, sem medo, diz a ele que apostará o quanto ele quiser. No entanto, na rodada seguinte, o protagonista acaba perdendo, o que faz o Sr. Ian dizer ao protagonista que está tudo bem, pois ele só precisa ganhar o próximo jogo. No entanto, sabemos muito bem que o protagonista não quer ganhar, mas perder. Portanto, ele diz à garota de cabelos rosados que agora apostará 200 milhões no próximo jogo, perguntando qual é o valor dessas fichas tão pequenas, pedindo a ela que traga agora 2 bilhões. A garota aceita, no entanto, as palavras do protagonista deixam todos impressionados, literalmente de boca aberta, pois se perguntavam como 2 bilhões, se o dinheiro do protagonista não tem limite. Outro que estava impressionado, mas feliz, era o Sr. Ian, que dizia ao protagonista que era de se esperar do jovem mestre Lin, que tem muita coragem. Isso enquanto pensava consigo mesmo que ele é realmente uma segunda geração rica que se destaca. Pois ficam tontos, com uma simples provocação casual. Pensando que assim que ganhar esses 2 bilhões, seu negócio de contrabando pronto se recuperará. Momentos depois, mostram como o protagonista continuava apostando. No entanto, a cada vez que apostava, o protagonista perdia, e o vencedor era sempre o mesmo, era o Sr. Ian que continuava ganhando sem parar. Mas o protagonista não parava porque perdia, porque sabemos o que ele quer, e por isso aumentava cada vez mais seu dinheiro, e as quantidades do protagonista eram 200 milhões, 500 milhões e até 1 bilhão. Mas é claro que o protagonista perdeu todo esse dinheiro, o que é realmente bom para ele, mas ninguém sabe disso, e, portanto, a senhorita Shen, ao ver que o protagonista perdeu tanto dinheiro, acaba puxando-o para conversar em particular. No entanto, enquanto esses observavam como a senhorita Shen levava o protagonista, simplesmente pensavam que ela era muito ardente e certamente queria ter relações com o protagonista. Estando a sós, a senhorita Shen confronta o protagonista, perguntando se ele está louco, pois o dinheiro não é desperdiçado dessa maneira. Irritada, ela pergunta se ele realmente acredita que cada vez que dobra seu dinheiro, poderá recuperar o que perdeu no passado, dizendo a ele para não ser tolo, pois não existe sorte na mesa de jogo. Enquanto isso, podemos observar que a favorabilidade dela diminui em menos 3%, mas o protagonista, enquanto ouvia isso, pensava consigo mesmo que era a primeira vez em sua curta vida que tocava uma garota bonita, e não estava ruim. Portanto, ele diz à garota que está tudo bem, pois não a culpará, e que ela não se emocione tanto. Enquanto continuava pensando que era melhor persuadi-la suavemente para não assustá-la, pois, afinal, ela não pode entender que perder dinheiro seja uma operação para ganhar dinheiro. No entanto, com base nas palavras que o protagonista disse à garota, a senhorita Shen acaba ficando corada, dizendo ao protagonista que não está empolgada e só queria dizer que não há maneira de ele poder ganhar. Enquanto pensava consigo mesma que não conseguiu controlar suas emoções por um tempo e quase foi exposta, o protagonista, ao ouvir a senhorita Shen de sua própria boca, disse que não pode ganhar. Ele pergunta a ela por que é impossível ganhar, se as cartas mudam. Inocentemente, ele continua perguntando se é como nos filmes, onde você esfrega e muda a face da carta para o que quiser. Ao ouvir isso, a senhorita Shen, abaixando a cabeça, diz ao protagonista para não ser enganado pelos filmes, pois é o truque mais baixo que existe. Para que o protagonista entenda o porquê, ela explica que o pôquer com fichas está na mesa de jogo e os sensores estão instalados sob a mesa. Antes que as cartas saiam do distribuidor, o sensor já conhece o número e a sequência das cartas, sabendo qual carta será distribuída e a quem será dada. O croupier deixa isso claro antes da aposta, e o croupier age como a garota, avisando-a através dos fones de ouvido Bluetooth. Dessa forma, ele saberá se deve dobrar a aposta ou desistir naquela rodada. Cartas roubadas, alteradas ou falsas serão aceitas instantaneamente pelos sensores, pois as cartas com chips e os sensores seguem as normas e são projetados para evitar que os jogadores trapaceiem. A única trapaça é a gorjeta que o croupier dá a Ampial, e não há como pegá-la.
Após essa breve explicação, a senhorita Shen diz ao protagonista que é por isso que disse a ele que não pode ganhar, perguntando se ele entendeu. O protagonista afirma que sim, que é verdade, dizendo que realmente é muito ruim apostar. No entanto, tomando a senhorita Shen gentilmente, ele diz a ela que é fácil quando se sabe como funciona e, por isso, o convida a continuar jogando, pois dará a ele uma lição sobre o jogo. Isso deixa a garota um pouco desconcertada, pois não sabe ao que o protagonista se refere. Dito isso, eles nos mostram como o protagonista retornou para continuar jogando. No entanto, ele argumenta a garota de cabelos rosados, questionando se as cartas foram manipuladas, e por essa razão fará com que as verifiquem. Isso porque ele confia, supostamente, que o protagonista não sabe que estão trapaceando. O protagonista diz a ela que não há problema, eles devem verificar. No entanto, após a verificação, farão com que ele perca de forma convincente. Claro, as pessoas, ao ouvir tudo isso, pensam consigo mesmas que agora a situação está ficando interessante, afinal, o protagonista está apostando milhões literalmente. Voltando ao protagonista, ele, enquanto examinava a mesa, a garota de cabelos rosados o provocava, e diz a ele que pode examiná-la onde quiser. Ele agradece, mas diz a ela que seria melhor verificar a mesa e verificará suas roupas mais tarde. Dito isso, o protagonista imediatamente encontra um defeito na mesa e, portanto, acrescenta 3 níveis de força. No entanto, no momento, não nos dizem a razão pela qual o protagonista fez isso, pois imediatamente o protagonista diz a eles que não há nenhum problema e, portanto, tinham que continuar jogando. Mas, infelizmente, quanto mais joga, menos divertido fica, comentando assim o protagonista que o chefe ganhou tanto dinheiro, mas é tão maricas que só aposta dezenas de milhões de cada vez, perguntando a ele se tem medo de perder. As pessoas, ao ouvir isso, imediatamente comentam que não é barato jogar dezenas de milhões, enquanto outro dizia que depende de quem está do outro lado. Enquanto diziam isso, o gordinho também afirmava que o Sr. Lin, ou seja, o protagonista, sempre aposta centenas de milhões, então, comparado com o Sr. An, é realmente barato. Palavras que atingiram o Sr. An como uma pedra no estômago, já que imediatamente, sem pensar, diz que jogará uma grande partida com o Sr. Lin e, portanto, aposta 1 bilhão. Claro, a confiança dele vem da garota de cabelos rosados para que ela diga as cartas graças ao ponto eletrônico. No entanto, quando ela saca a carta, algo inesperado acontece, e claro é percebido também pelo Sr. An, o protagonista, que sabia o que estava acontecendo, pergunta o que está acontecendo, dizendo para se apressar, pois tem pressa em voltar. No entanto, eles percebem assustados que o sensor não responde, e, portanto, o Sr. An, assustado, pensa consigo mesmo que não pode acreditar que o protagonista tenha tanta sorte. No entanto, sabemos muito bem que isso não se trata de simples sorte, pois aqui percebemos que o protagonista adicionou esses 3 níveis de força para danificar o sensor. Portanto, como o sensor agora não está funcionando, o protagonista tem mais chances de ganhar, e efetivamente alguém anuncia que o chefe está preso, e o protagonista acabou de vencer essa rodada. Isso surpreende a todos no local, pois claramente o protagonista acabou de dar uma reviravolta de 360 graus na situação. As pessoas comentam que finalmente o protagonista tem uma vitória, enquanto outros dizem que o protagonista ganhou uma rodada e está de volta, e o gordinho também diz que o chefe não tem mais nada em sua cesta, afinal, como não, se ele apostou todo o seu dinheiro e, portanto, perdeu tudo naquele jogo. Isso enfurece bastante o próprio, que amaldiçoa o protagonista, dizendo como ele se atreve a jogar com ele. No entanto, o protagonista pergunta a ele mesmo como jogar, dizendo que ele ganhou muitas rodadas e não houve problema, mas agora está ficando louco depois de perder um jogo. Ele diz que parece que quem não pode se dar ao luxo é ele. Ele acusa a senhorita Shen, apontando para ela, dizendo a todos que essa garota acabou de trapacear, dizendo que ela joga pôquer há anos e, portanto, não pode enganá-lo. Ele diz que essa mulher é uma especialista contratada pelo protagonista, e claro, se a intenção dele era culpar o protagonista, deixe-me dizer que ele conseguiu,
já que todas as pessoas estavam duvidando, comentando que não podem acreditar que o protagonista trapaceou, dizendo que não está certo trapacear. E mesmo sendo o barco dele, há regras que devem ser respeitadas na mesa, e trapacear nas mesas não é pouca coisa. Bem, não é pouca coisa. E além disso, comentam que o protagonista tem muito dinheiro, mas seu caminho é estreito, o que faz a senhorita Shen sair em defesa do protagonista e dizer a todos que o protagonista não trapaceou e podem verificar o sistema de rastreamento se não acreditarem. No entanto, ele, cansado das palavras dela, apontando para o protagonista com uma raiva, diz a ele mesmo que, segundo as regras do ofício, um trapaceiro corta o próprio dedo e além disso, confiscam todo o seu dinheiro das apostas. E se o protagonista não o fizer, então comerá uma de suas vísceras. O protagonista, diante dessa ameaça, enquanto pegava uma ficha da mesa, diz a ele mesmo que também está curioso, já que com seus anos de prática e velocidade de mão, pergunta a ele quem é mais rápido, a pistola ou sua mão, palavras que acabam preocupando a senhorita Shen, já que ela diz ao protagonista para não o provocar, pois esse cara realmente o matará. No entanto, neste momento, podemos observar como um tiro é disparado, algo que claramente, até mim deixou preocupado. Mas relaxa, meu camarada, que não é o protagonista que está no chão, mas o Sr. An. A senhorita Shen, que estava surpresa, se diz para si mesma que acaba de ver isso, já que o protagonista tirou as fichas de sua mão direita, e atingiu a pistola e, ao mesmo tempo, acertou o Sr. An 3 vezes seguidas. A velocidade do protagonista era muito rápida e, claro, isso não é normal, definitivamente não é. O Sr. Kim, ao ver o Sr. An no chão, imediatamente diz aos seguranças para prenderem o protagonista rapidamente, pois ele apostou milhares de dólares e ousou ferir alguém. No entanto, a jogada é revertida, já que os seguranças, em vez de prenderem o protagonista, acabam prendendo ele. Isso faz com que ele pergunte por quê. E, claro, como esse cara precisa de uma resposta, o protagonista se aproxima para dizer a ele que esqueceu algo muito importante, que o protagonista é agora o financista do barco, perguntando a ele a quem ele acha que os seguranças ouvirão. Chutando o Sr. An, o protagonista pergunta a todos se não foi ele quem trapaceou, surpreendendo a todos pelo simples fato de que quando o protagonista o chutou, puderam ver que o Sr. A tinha as cartas nas mangas. A senhorita Shen, um pouco curiosa, comenta com o protagonista que é estranho, mas não acredita que ele tenha feito um truque barato como esse, perguntando a ele como ele ganhou. O protagonista, sorrindo, se aproxima e confessa a ela que, quando estava revisando a mesa, secretamente danificou o sensor, e foi um jogo de sorte. Além disso, ele deslizou as 2 cartas do Sr. An em seus braços enquanto estava ganhando, palavras que arrancam um belo sorriso da senhorita Shen, que diz ao protagonista que isso é muito ruim. Enquanto podemos ver como a favorabilidade dela aumenta mais 15%. No entanto, neste momento, o Sr. Xuan chega ao local, perguntando imediatamente o que está acontecendo lá, já que pôde ver muitas pessoas reunidas. Claro, como o Sr. Xuan é o chefe do barco, o gordinho confessa a ele que o Sr. acabou de trapacear contra o protagonista e também atirou, palavras que fazem com que o que sai disparado não seja outro. Sim, efetivamente o Sr. Xuan, que se aproxima do protagonista e o chama de Sr. Qian, pergunta a ele se está bem, coisa que o protagonista responde que está perfeitamente bem, mas este está em pânico. Ele continua perguntando ao protagonista se foi atingido por uma bala perdida ou se cortou com uma faca. No entanto, as pessoas, ao ouvirem que o protagonista é o Sr. Qian, ficam surpresas, pois não esperavam que o protagonista fosse o Sr. Qian, já que ele mesmo foi muito discreto. No entanto, enquanto eles estavam surpresos, a senhorita Shen acaba informando alguém que o alvo principal foi dominado e, portanto, eles precisavam começar a agir imediatamente. Dito isso, voltando ao Sr. Xuan, ele, ao ouvir as pessoas perguntarem se o protagonista era o Sr. Qian, acaba confirmando isso, que o protagonista é o verdadeiro Sr. Qian de quem eles estavam falando. E, portanto, o convidou especialmente naquela noite. Claro, como era de se esperar, as pessoas, ao ouvirem que o protagonista é o Sr. Qian,
começam a tratá-lo literalmente como um rei, lambendo seus sapatos. No entanto, enquanto isso acontecia, naquele momento exato, vários policiais chegam ao local para informar a todos que fiquem parados e não se movam, pois iriam prender os contrabandistas. E por isso, eles pedem a todos que cooperem. Depois de dizer isso, os policiais agem como disseram e levam todos os contrabandistas. No entanto, enquanto eram levados, um policial informa a senhorita Shen que o Sr. Ambial e seus homens foram capturados e estão prontos para partir. Aceitando isso, a garota concorda e diz a ele que agora eles precisam se retirar. No entanto, antes de sair, ela se pergunta para onde o protagonista foi, já que ele também ajudou a capturar o criminoso e seu dinheiro deve ser devolvido. Mas, enquanto ela pensava nisso, nos mostram como o protagonista já estava um pouco longe, dizendo a nós que ele aproveitou a confusão e saiu pela janela, pois se a polícia o pegasse jogando, definitivamente seria o fim para ele. Após isso, imediatamente passamos para o quarto das garotas, então Lu Yaxi, que estava lá, se perguntava para onde o protagonista foi e por que ele não respondeu à sua mensagem, já que queria convidá-lo para jantar em sua casa no dia seguinte. No entanto, ao pensar no que aconteceu da última vez que ela o convidou para sua casa, ela reclama um pouco, já que tudo aconteceu porque foram interrompidos por um acidente naquele dia. Por isso, ela diz que precisa encontrar outra oportunidade. No entanto, neste momento, a ex-namorada do protagonista chega, dizendo a ela que está muito cansada. Isso faz com que Lu Yaxi pergunte a ela o que aconteceu, já que parece que alguém mexeu com ela, aconselhando-a a se proteger. Isso faz com que a ex-namorada do protagonista confesse a Lu Yaxi que tudo isso é culpa do protagonista, dizendo que o protagonista costuma ser tão gentil e honesto, mas acabou sendo tão rude. Mas, mesmo sendo rude, fez com que ela se sentisse incrivelmente bem. Lu Yaxi, ao ouvir isso, pergunta a ela se ele realmente é, já que não acredita que o protagonista tenha sido rude com ela. Dizendo que, ela mesma rasgou o vestido, palavra que fazem com que ela mostrando a Lu Yaxi uma marca que ela tinha, dizendo que não tem tanta força e geralmente não consegue nem abrir uma tampa. Literalmente, ali se via uma marca de palma. Ao ver isso, Lu Yaxi fica chocada, pois definitivamente é possível ver uma marca de palma ali. Por isso, ela diz que a marca da bofetada é tão grande que ela mesma não fez isso. Isso significa que, como ela havia dito antes, provavelmente foi causado pelo protagonista. No entanto, ao ver que Lu Yaxi percebeu isso e está tremendo com isso, ela pergunta a mesma por que está tremendo, dizendo a ela que é melhor vestir algo para não pegar um resfriado. Mas ela não diz nada e prefere sair correndo do local. E claro, isso foi uma satisfação para a ex-namorada do protagonista, já que pensa consigo mesma que, se ela quisesse se dedicar ao protagonista, já é tarde demais, já que um homem sempre ficará com a sua primeira mulher. Recordando o que o protagonista fez a ela anteriormente, ela diz que o protagonista é realmente bom, especialmente quando a bateu no final, pois a fez se sentir bem. Por isso, ela se pergunta quando poderá continuar, ou seja, quando tudo se repetirá. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.